Fala pessoal, bom dia. E aí? Tudo certinho? Bora lá fazer mais uma aulinha de termoquímica. Hoje nós vamos falar da lei de Hess, cálculo de ΔH por lei de Hess, que na verdade é o final menos inicial. Então vamos explicar direitinho como é que funciona esse outro método de cálculo de ΔH por lei de Hess, e fica uma dica, né? Nos últimos anos caiu o cálculo de ΔH por lei de Hess no Enem, basicamente todo ano, tá? Então nos últimos anos aí isso é algo recorrente no Enem, então fica a dica, tá? E é muito importante para qualquer vestibular também, é uma coisa específica, mas que cai bastante em vestibular. Vamos lá. A lei de Hess, o enunciado da lei de Hess diz o seguinte, que quando uma reação química ocorre, não importa quantas etapas tenha a reação, não importa quantas etapas. Se você sabe a entalpia dos produtos, então olha aqui, ó, se você sabe a entalpia dos produtos, se você sabe a entalpia dos reagentes, você calcula o ΔH. É produto menos reagente, como nós vimos na aula anterior, ok? Mas vamos imaginar o seguinte, o que os químicos e físicos pensaram alguns anos atrás? E se eu quiser calcular esse ΔH? E se eu quiser saber esse ΔH? Mas eu não tenho a entalpia do produto e não tenho a entalpia do reagente. Eu não sei a entalpia dos produtos e dos reagentes. Segundo Hess, se eu tivesse esses dados, era produto menos reagente, acabou. Mas e se eu não tiver esses dados? Então existe uma forma indireta de calcular o ΔH, que é conhecido como o método da lei de Hess, que é o seguinte: vamos imaginar então a seguinte situação: eu não sei a entalpia do produto nem do reagente, mas eu consigo calcular num laboratório a entalpia da primeira etapa de reação e a entalpia da segunda etapa de reação. Veja, ó, facinho de você deduzir o que vai acontecer. Eu preciso calcular esse valor aqui, ó, que é essa seta mais escura, que é o ΔH da reação A mais B formando C mais D. Preciso calcular esse valor. Só que eu não tenho a entalpia do produto nem do reagente, mas eu tenho o ΔH da primeira etapa e tenho o ΔH da segunda. Ora, é muito simples você imaginar, basta somar esses dois e eu vou ter o valor dessa seta. Então, isso aqui é o que eles chamam de cálculo de ΔH pela lei de Hess. Você sabe a entalpia da primeira etapa de reação, sabe a entalpia da segunda, soma as duas e tem o ΔH da reação, que nós vamos chamar de reação global, ok? Aí você vai me perguntar, mas e se eu tiver 3 etapas de reação? Não tem problema nenhum. Se você tem o ΔH da primeira, da segunda e da terceira, para calcular o ΔH total, basta você somar o ΔH das etapas. Se você tiver 5 etapas, você soma o ΔH das 5 etapas. Pô, Renato, facinho. O cara vai me dar as etapas, eu vou somar e acabou. Aí vem um pequeno problema. As etapas, elas nem sempre vêm organizadas, elas nem sempre vêm como nós gostaríamos que elas viessem. Então, por exemplo, olha esse exercício aqui, ó. Sumir aqui. Vamos lá. Olha para cá, ó. O cara pede para você calcular o calor de formação do K2O. A reação é essa que está aqui embaixo, ó, ok? A reação é essa aqui, ó, 2 de potássio mais meio de O2 igual ao K2O. Essa é a reação que ele quer, o ΔH. Observe que ele não me deu a entalpia do O2, nem do potássio, nem do K2O, mas ele me deu 3 etapas de reação, primeira, segunda e terceira. Pô, Renato, pelo que você me falou, então é só somar as 3. Aí é que é o problema, não é só somar as 3. Porque observe que na reação global, que é essa reação aqui embaixo, eu tenho 2 mols de potássio. Aqui eu só tenho 1. O K2O aqui é um produto da reação. Aqui na etapa ele aparece como reagente. Então, antes de somar esses ΔH, eu tenho que organizar essas etapas. Eu tenho que arrumar uma maneira de somar as 3 etapas e o resultado da soma dessas 3 reações tem que dar essa aqui, que é a global. Pô, Renato, como é que faz isso? Então eu tenho uma sugestão de método para trabalhar com a lei de Hess.
funciona em 99% dos casos. Quando não funciona, infelizmente, galera, eu tenho que usar a tentativa e erro. Eu tenho que ir alterando as reações das etapas, invertendo, multiplicando, até que eu consiga somar as etapas e chegar na reação global. Mas esse método que eu vou passar, normalmente funciona bem legal. Observe o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber qual é a reação global. A reação global é a reação do ΔH desconhecido. Segundo passo, toda substância que na reação global for um reagente, você tem que fazer virar reagente nas etapas também. Mesma coisa para os produtos. Se uma substância é produto na reação global, ela tem que ser produto nas etapas. Como é que eu faço isso? Inverta, se for necessário, a reação das etapas. Procura não mexer na global, mexe só nas etapas, tá? Então, repito, se uma substância for reagente na global e for produto na reação das etapas, você inverte a reação, ok? Terceiro passo, acertar os coeficientes de balanceamento. Se uma substância tem 2 mols na reação global e na etapa é 1 mol, você multiplica a reação da etapa por 2. Se na reação global você tem meio mol de uma substância e na global você tem 1 mol, divida a reação da etapa por meio. Você tem que acertar os coeficientes de balanceamento. Ok? Última coisa. Tudo que você fizer nas reações das etapas, multiplicar, dividir ou inverter, você tem que fazer no ΔH delas também. Então, se você inverte uma reação, você troca o sinal. Se você multiplica uma reação por 2, você multiplica o ΔH por 2 e assim por diante, tá? Olha a observação importante aqui, ó. Todas as alterações feitas nas reações devem ser feitas nos seus respectivos ΔH também, ok? Vamos a um exemplo, vamos fazer um exercício aqui para ver como é que funciona. Vamos voltar naquele exemplo. Então deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui, ó. Primeira coisa, o potássio aqui é um reagente, aqui também é, tá ok? Meio mol de O2 e o O2 aqui é um reagente, aqui ele é um reagente também, perfeito. O K2O aqui é produto, aqui ele é um reagente, então eu tenho que inverter a reação 2, porque o K2O tem que aparecer aqui nos produtos, aqui ele é um produto, ele tem que ser produto aqui também. Acertando os coeficientes, 2 mols de potássio, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, olha aqui, ó. Então, veja aqui, ó. Na reação global eu tenho 2 mols de potássio, está aqui embaixo, aqui eu tenho que ter 2 também. Então, olha o que eu fiz, eu multipliquei a reação por 2. Meio mol de O2 aqui, meio mol de O2 aqui, tá tudo certo. O K2O aqui é um produto, aqui é um reagente, eu tenho que inverter a reação. Mas eu tenho 1 mol de K2O aqui, 1 mol de K2O aqui. Então eu descobri que eu tenho que multiplicar a primeira etapa por 2 e inverter a segunda. Multiplico o ΔH da primeira por 2, menos 314 vezes 2 dá menos 628. Inverto o sinal da segunda e observa que a terceira eu não alterei nada. Então eu só repito o valor e somo. O ΔH da global é esse daqui. Só conferindo, veja bem, ó, no próximo slide nós vamos conferir se está tudo ok. Então, olha atenção, ó. Eu inverti a segunda, a primeira reação, multipliquei por 2, desculpe, tá? Voltando, multipliquei por 2 a primeira, ó, 1 mol de potássio, 2 mols de potássio, 1 mol de água, 2 mols de água, 1 mol de K2O, 2 mols de KOH, meio mol de H2, 1 mol de H2, multipliquei todo mundo por 2. Essa aqui eu inverti, o que era produto virou reagente, o que era reagente virou produto, olha aqui, ó, ok? E não fiz alteração nenhuma na terceira. Agora nós vamos somar isso daqui. Observe que quando eu somo isso daqui, ó, então ali só as alterações feitas. Eu posso cancelar 2 águas aqui com 2 águas aqui nos produtos. Lembrando que quando eu estou somando reação química, tudo que está no reagente de uma reação e no produto da outra, eu posso cancelar. Então 2 águas aqui nos reagentes, 2 águas aqui no produto, eu posso cancelar. 2 mols de KOH,
2 mols de KOH aqui no reagente, aqui no produto, posso cancelar. E ainda tem o hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio eu posso cancelar também. Observe o que sobrou. O que sobrou foi exatamente a reação global. 2 mols de potássio mais meio mol de O2 igual a KOH. O que significa que deu certo. Tudo que eu fiz bateu. Portanto, esse cálculo que nós fizemos aqui está correto. Lei de Hess dá para você conferir se o que você está fazendo está certo, tá? E tem um macetezinho aqui que funciona muito bem também. Atenção para esse dado aqui, ó. Se por um acaso você estiver trabalhando com a lei de Hess e você observar que na reação global tem uma substância que aparece em várias etapas, então tem um O2 na reação global, e esse O2 aparece na primeira etapa, na segunda etapa, na terceira etapa. Você simplesmente pula ele. Desconsidera ele na hora de trabalhar. Ok? Desconsidera mesmo. Renato, mas vai dar certo se eu fizer isso? Vai dar certo em 90% dos casos. Tá? Quando não der, aí eu tenho que... tentativa e erro mesmo. Não tenho o que fazer. Observaram os exercícios, a resolução? Beleza? De novo, cuidado com os cálculos. Tá? Essas continhas aqui, ó, elas são, né, tem aluno que às vezes faz todas as alterações corretas, esquece de mexer nos ΔH das etapas, aí não vai adiantar nada. Então, muita atenção, né, um pouquinho de atenção, e normalmente os exercícios de lei de Hess são muito simples de fazer. Beleza, moçada? Tranquilo? Joia? Isso é cálculo de ΔH por lei de Hess. Beleza? Próxima semana nós vamos para a última aula de cálculo de ΔH, que seria cálculo de ΔH por energia de ligação, que é um negócio super simples também, tá? E depois, na última aula, eu vou dar uma dica de como é que você vai saber qual é o método que você vai usar a hora que você estiver lá no vestibular, tá? Beleza? Olha, moçada, bom estudo, tudo de bom para vocês, até a próxima.